Vamos começar então com a notícia? O ministro Alexandre de Moraes pediu hoje ao presidente do STF, da primeira turma que vai julgar esse caso, o ministro Cristiano Zanin, que marque a data do julgamento de Jair Bolsonaro e de outros réus acusados de participação na tentativa de golpe de Estado. No despacho, Moraes afirmou que o processo, aspas, para o ministro, está pronto para ser incluído na pauta e que a definição da data é necessária para assegurar a celeridade processual e a efetividade da prestação jurisdicional. Bolsonaro e outros 7 réus são acusados pela Procuradoria-Geral da República de integrar uma trama para reverter de forma ilegal o resultado das eleições de 2022 e impedir a posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. A denúncia da PGR, a Procuradoria-Geral da República, envolve a articulação de militares, de civis, de integrantes do antigo governo para convocar atos, espalhar desinformação e tentar legitimar medidas inconstitucionais. O julgamento deverá ocorrer ainda neste semestre. A expectativa é de que comece na segunda quinzena de setembro. Vamos tratar do assunto agora com os nossos colunistas. Vou começar com o Graça. Graça, hoje o Moraes até numa fala pública, ele foi questionado, acho que uma conversa com youtubers, foi questionado se tinha sido muito célere, se estava sendo muito rápido, compararam com o caso do INSS, ele falou, não, a investigação do INSS começou agora, essa investigação tem um tempão. Você acha que ele correu com essa investigação? Não, eu acho que não, Ele não correu para parecer que, de modo a deixar entender que ele tivesse interesse, que ele tivesse com pressa, nem andou devagar demais. O ritmo desse julgamento ele não é estranho ao ritmo do processo. Trata-se de uma ação muitíssimo complexa, porque os crimes que são imputados aos réus são crimes bastante complexos, que eu acho que vai ter uma boa discussão jurídica de acusação e defesa. As defesas elas estão preocupadas, especialmente os réus estão preocupados, que eu acho que esse julgamento no bolsonarismo é considerado um julgamento de cartas marcadas. É uma expressão forte que eles usam, né? Mas foi o que eu ouvi entre os advogados, não de cartas marcadas, mas essa percepção de que não vai sobrar ninguém. Principalmente depois da estratégia do Eduardo Bolsonaro em relação ao Donald Trump. Eu acho que tem que separar duas coisas, o que está dentro do processo, e o que está fora do processo. Essa, na verdade, é uma das coisas mais difíceis no direito, você esperar que um juiz ou um tribunal do júri que vai julgar um caso de repercussão, que ele chegue para julgar sem uma predisposição, sem um parte pris contra o réu, contra aquela pessoa que está sentada no banco dos réus. Mas, nesse caso, existe o que está dentro do processo, existe uma investigação, olha, importante da Polícia Federal, porque uma grande parte desse negócio, a acusação de tramar um golpe de Estado, existe uma farta documentação com base em quebra de sigilo telefônico das pessoas, os kids pretos, aquela movimentação nas ruas de Brasília. Existe, óbvio, a palavra do delator, mas assim, em grande medida, se você prestar atenção e voltar para a denúncia da Procuradoria-Geral da República ou do relatório que torna o ex-presidente e os ex-ministros réus nessa história, o papel do Mauro Cid ele diminui de tamanho, né, nessa fase do processo, porque o Hugonnet acredita que ele reuniu, graças à investigação da Polícia Federal e deles próprios, uma quantidade suficiente de prova para formar o convencimento dos ministros.
Então, assim, não estava na dependência somente do delator. É o que acha o Procurador-Geral da República, mas assim, eu acho, de maneira geral, eu acho que é sempre problemático, é um julgamento, pô, de um ex-presidente da República, nós já passamos por isso com o Lula lá atrás. No caso da Lava Jato, houve mais tarde a anulação da condenação do ex-presidente por causa de terem vindo à tona os diálogos entre o então juiz Sérgio Moro e os integrantes da Força-Tarefa do Ministério Público. Então, assim, é sempre contaminado. Naquele momento, o entorno do ex-presidente Lula também cria que se tratava de um julgamento com um resultado pré-definido, né? Então, assim, a dificuldade é não deixar a política invadir os autos. Isso é possível? Eu não tenho a menor ideia se é possível. E Mari, como é que está a expectativa do mundo real em relação a esse julgamento? O fato disso, essa sombra do golpe, está pairando sobre o Brasil até hoje, isso trava investimento, trava a economia. Existe uma expectativa da economia real, do mundo real, para que esse julgamento seja atravessado e essa página finalmente seja virada? Sem dúvida, né? Eu acho que todo mundo quer com a pauta do país, né? A gente já todo o motim no Congresso semana passada, enfim, tudo isso vai travando a pauta, né? O julgamento da anistia. Então, assim, eu acho que o Brasil está refém dessa pauta e agora em escala internacional com as ações do Eduardo Bolsonaro, né? Enfim, acho que não faltam provas, talvez não acho que como o ministro Alexandre de Moraes falou que o rito segue normal, mas talvez o Eduardo consiga até acelerar porque acho que ele está acirrando os ânimos, né? E é muito difícil, como o Graça estava falando, você separar a vida, né? Os ministros todos os juízes todos são humanos, né? Estão aqui, estão impactados pelo ambiente do país e tudo. Eu acho que está se formando né, assim, um consenso de que precisamos virar essa página, né? Que não dá mais para atravancar o país com todas essas, enfim, com uma família atravancar o país, né? É uma boa frase, uma família atravancar o país. Agora, na defesa de Jair Bolsonaro, e aí fala defesa política e jurídica, todo mundo que está envolvido sempre teve uma certa divisão. A gente tinha os advogados comandados ali pelo Dr. Celso Velarde, que é um dos criminalistas mais experientes do Brasil, que defendiam uma estratégia técnica, uma defesa técnica, diálogo com os ministros, apresentar os argumentos, tentar mostrar para pelo menos tentar reduzir as penas, né? E havia o bolsonarismo mais exacerbado, uma parte mais política, isso desde o começo do processo, capitaneado pelo Eduardo Bolsonaro, que achava que o Supremo estava completamente contaminado e que era preciso ajuda externa, era preciso de todas as ameaças e toda a pressão que Donald Trump pudesse fazer para que o Brasil conseguisse dar a Jair Bolsonaro um julgamento justo. Venceu. Pelo menos ali, né, na disputa entre os dois lados, venceu Eduardo Bolsonaro, o pai confiou nele, ele foi para os Estados Unidos, conseguiu que o seu lobby fosse bem sucedido. Mas será que vai atingir o objetivo final, que seria minorar as penas do pai, libertá-lo, torná-lo elegível? E aí, Graça, ele deu um tiro no próprio pé? Eu não acho que o objetivo do Eduardo, e com todo respeito, eu não crucifico ninguém na situação que ele está. Com o pé a caminho de ser preso. Mas eu não acho que o objetivo dele fosse obter um julgamento justo ou um resultado assim ou assado no Supremo. Eu acho que ele queria que não houvesse julgamento, que assim, o projeto é de anistia, de anistiar esses crimes lá do 8 de janeiro e levar todo mundo junto, e levar todo mundo de carona.
Nesse sentido tem assim um peso que os Estados Unidos, o governo do presidente Trump, tenha embarcado da maneira como embarcou nessa narrativa de que o Jair Bolsonaro é um perseguido político. Olha, ele enfrentou ali, junto com os demais, um sistema judicial que anos antes o principal antagonista dele também enfrentou, de certa maneira. O Lula não foi julgado pelo Supremo, mas ele teve as condenações confirmadas em todas as instâncias. No passado, um pedaço da elite política brasileira foi parar na cadeia no julgamento da Ação Penal 470, que é o julgamento do mensalão. Então, assim, pode-se até discutir depois se o Supremo ele tem que ser a vara criminal para julgar malfeito de gente poderosa. Pode até discutir isso aí, se não seria melhor jogar no Superior Tribunal de Justiça, etc. Tudo bem, essa discussão ela é justa, mas nesse momento ele é um tribunal independente. Ele é um tribunal independente e o que está fora dos autos é que o governo brasileiro, as instituições brasileiras foram chantageadas por essas sanções políticas. A gente chama de tarifas. Olha, pode ser uma tarifa em relação à União Europeia, pode ser uma tarifa em relação ao Canadá, ao México, ao Japão, ao Sudeste Asiático. Aqui no Brasil se trata de uma sanção política. O nome é sanção política, que é você enfrentar uma consequência econômica para a qual você não deu causa. É um absurdo. Dito tudo isso, eu espero que o Supremo julgue com boa fé mesmo, sabe? Se tiver que absolver alguém, que absolva alguém, mas eu acho eu acho o pior dos mundos. Um julgamento que, assim, o ambiente que a gente respira é um ambiente de sanções, de chantagem. Eu não gosto da ideia, de um juiz ele agir movido não pela boa fé, mas pelo desejo de vingança. Eu espero que o Supremo não caia nessas armadilhas, sabe? O Graça, são humanos, mas... o Graça está levantando, vocês que nos acompanham, uma discussão muito interessante. O que ele está pontuando? Que o objetivo de Eduardo Bolsonaro não era conseguir influenciar nas decisões dos ministros do Supremo, mas sim pressionar os nobres parlamentares para que eles passassem a anistia. A gente trouxe para vocês aqui em Poder e Mercado, na terça-feira, o quanto essa estratégia fez água. Eles chegaram a ocupar o plenário da Câmara dos Deputados, a oposição, o Centrão se comprometeu a votar o fim do foro privilegiado e depois a anistia, e foi desembarcando, roeu a corda. Hoje o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, admitiu em entrevista que não tem compromisso nenhum com a anistia.